Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde, enfim, todo sábado, todo fim de semana, com a ajuda de especialistas, a gente esclarece temas, leva informação a você que está nos assistindo, seja pela SIC TV ou pelo nosso canal no YouTube, enfim. Sempre estamos buscando trazer novidades para vocês de casa. Então vamos lá a mais um programa? Olha, nos últimos anos, um tipo de cirurgia plástica tem ganhado destaque nos consultórios médicos, despertando o interesse e a curiosidade de muitas mulheres. As plásticas íntimas femininas. Enquanto procedimentos como lipoaspiração e implantes de silicone são frequentemente discutidos e divulgados, há uma outra categoria de intervenções cirúrgicas que, embora menos visíveis aos olhos, têm se tornado cada vez mais populares no Brasil. Estas plásticas voltadas para a região íntima feminina abordam uma série de questões estéticas e funcionais, proporcionando às mulheres a oportunidade de se sentirem mais confortáveis e confiantes com seus corpos. Então, para nos explicar os diferentes tipos de plásticas íntimas disponíveis, a gente convidou a ginecologista doutora Nara Brito, que é muito bem-vinda aqui com a gente para falar sobre essa temática. Tudo bem, doutora? Tudo, bom dia. Seja bem-vinda, vamos Obrigada. sentar para a gente conversar sobre este tema, né, que está relacionado aí principalmente à autoestima, também a um desconforto que pode ser gerado em alguns casos. São inúmeras as possibilidades aí que podem ser solucionadas. O que tem levado, então, as mulheres a procurarem a plástica vaginal, doutora? É justamente isso que você falou. São o desconforto com a sua região íntima. A autoimagem, ou ela tem vergonha, ou tem alguma coisa que incomoda durante o ato sexual, ou alguma coisa que dói, que machuca. É alguma coisa que pode provocar o desconforto físico ou psíquico. Aí elas vão buscar a cirurgia íntima, ou seja, de estética, ou seja, de reparação. O certo é a gente falar cirurgia vaginal ou plástica vaginal? Os dois termos estão corretos, porque tem as cirurgias vaginais de correção, até médio e grande porte, a depender, por exemplo, uma mulher que tem prolapso de órgãos pélvicos, que caiu tudo, tá tudo exteriorizado, é uma cirurgia de grande porte, é cirurgia. Quando você vai fazer uma correção estética, já vai ser uma plástica. Então, os dois termos estão corretos a depender do que a gente vai fazer. Então, para começar, eu queria que você explicasse pra gente onde fica cada região da vagina, né? Pra gente entender um pouquinho sobre essa questão da plástica. Tá. A vagina, na verdade, a gente não chama vagina. Todo o conteúdo, desde onde tem pelos em cima, vou fazer assim de continha aqui, né? Aqui tem pelinho e aqui vai descendo os pelos. Então, esta região toda é chamada vulva. Então, quando eu falo assim, todo o conjunto, vulva. Quando a gente abre um pouquinho, aqui tem uma carninha, aqui tem outra e aqui são pelos que tem nessas carninhas. Grandes lábios. Aqui em cima, tem algumas mulheres que é um pouco mais em cima, tem mulheres que é um pouco mais ao meio, fica o clitóris. Umas têm um pouquinho mais de tecido, outras menos, uns maiores, outros menores, clitóris. Abaixo, um pouquinho do clitóris, tem um buraquinho pequenininho. Ali é a uretra, é onde sai o xixi. Abaixo desse buraquinho é onde está a vagina. Então, a vagina é o canal onde tem o coito, a penetração, onde sai a menstruação, onde sai o neném. A vagina não é o todo é vulva. Grandes lábios é a parte de fora onde tem pelos e atenção, pequenos lábios, porque isso confunde muito, é aquela parte que é molinha, que não tem pelo. Que geralmente a mulher acha que porque tem umas que saem e fica exteriorizada, elas acham que aquilo ali são os grandes lábios, mas não, ali ó, na foto dá de perceber. Então esta paciente, esse modelo que a gente tem, essa parte onde está rosinha seria os pequenos lábios.
Mais exteriorizado. Mais bem exteriorizado. Ali dá um grau 3 de pequenos lábios, que a gente também divide em graus de hipertrofia, de aumento desses pequenos lábios. Então, ali onde está uma bolinha em cima, bem onde junta lá em cima, ali é a glande do clitóris. Porque o clitóris tem um tecido igual ao pênis. Então, ali tem a glande, tem prepúcio, que é aquela carninha que tem as dobrinhas. E em cima, onde tem lá, parece assim, tem um redondinho, é o corpo do clitóris. Mas o corpo do clitóris, ele é escondido atrás daquela pele e por fora, por dentro, ele envolve toda a vagina. E quando a mulher está excitada, ele fica todo entumecido. Então, não é só o estímulo clitoriano ali, não. Então, nesse esquema, não aparece a entrada da uretra e nem o canal vaginal, ele está cobertinho, tá bom? O que pode levar a esse crescimento, o crescimento dessas regiões? A exemplo deste caso, ou o crescimento do clitóris, crescimento exagerado dos grandes lábios. Vários pontos ali podem ter um crescimento exacerbado. Tem. Né? Ó, se você me perguntar, crescimento de vulva, geralmente está relacionado ao ganho de peso, porque é tecido gorduroso. Então, quanto mais a mulher é mais gordinha, mais tecido gorduroso, mais que o povo chama capô, né? Vai ter, a não ser que seja uma estrutura óssea. Então, o crescimento pode ser provocado também por excesso de gordura ali na região. O crescimento de pequenos lábios pode ser uma condição genética. Então, tem mulheres que elas têm uma condição genética dela, própria, familiar. Às vezes ela fala assim, mas a minha mãe não tem, minha tia não tem, mas você não sabe se a tua tataravó tem, se a família por parte de pai, porque pai não tem a genitália feminina, mas a mãe dele tinha e tudo, e as mulheres herdam o DNA. Então, assim, pode ser uma herança genética. Pode ser proveniente da gravidez e, principalmente em relação ao clitóris, está diretamente relacionado ao uso de anabolizantes. Nem todo hormônio, como a testosterona, vai causar hipertrofia de clitóris. Mas o uso exagerado de anabolizantes faz hipertrofia. O que acontece? Às vezes a mulher, quando ela está fazendo a reposição, quando ela está fazendo o uso de anabolizante, ela percebe um pequeno entumecimento. Aí ela diz assim, coisinha besta, pouquinha, eu vou continuar. E esse besta pouquinho, ela vai percebendo mais a vantagem, às vezes, que ela está procurando a parte estética corporal, é tão maior a vontade dela que esse crescimento do clitóris acaba que ela deixa passar. E quando ela se percebe, fica um mini pênis às vezes. Mini pênis mesmo. Se eu pudesse mostrar umas fotos, mas não pode, mas fica um mini pênis. E aí isso em repouso. Quando a mulher excita, o clitóris, ele aumenta o volume, tanto o clitóris, quanto pequenos lábios, quanto a vulva, a vagina, porque vai circulação para a região, a mulher está excitada. Então, isso tudo aumenta ainda mais de tamanho. Mas tem um parâmetro, doutora, de tamanho ideal do clitóris, ou também vai depender do biotipo de cada mulher, conforme a altura? Não tem um parâmetro. Tem assim, a gente considera assim... Se a gente for olhar na literatura, você vai ver assim, 1 centímetro, 2 centímetros, tem um geral comum. Mas se eu falar para você assim, um parâmetro, aí a mulher vai dizer assim, então tem um normal e tem um anormal. Não é isso. Tem o que a mulher se sente confortável com aquilo e tem a mulher que não se sente confortável, que ela não se sente aberta, ela não consegue se soltar, não tem relação sexual de luz acesa, ou nem tem por tanta vergonha da região íntima. Então, não tem um padrão. Tem o conforto físico e psicológico para a paciente. Se ela tem um clitóris enorme, pequenos lábios enorme e ela estiver bem com isso, tudo bem. Agora, se estiver causando desconforto físico ou psicológico, merece sim fazer um procedimento. Eu acho que o primeiro motivo que leva uma mulher a identificar esse crescimento, normalmente,
é visual, mas há também situações onde ela sente esse crescimento fisicamente, ele pode atrapalhar na relação, pode causar dor, Pode. na roupa, pode apertar. Pode. É assim, quem tem hipertrofia, grau 3, grau 4, geralmente reclama muito quando vai andar de bicicleta, machuca muito. Quem é anterior vai andar a cavalo, né? Cavalgar, também machuca. Quando vai usar um biquíni, porque fica aquele volume. Tem mulher que não consegue usar biquíni de jeito nenhum, porque fica aquele volume embaixo e mostra muito. Aí elas, ai, doutora, eu não uso biquíni. Calcinha de renda, que a calcinha de renda, ela tem as rendinhas meio bonitinhas, e aqui, o pequeno lábio, ele entra naquele coisinha da renda e aquilo ali dói. Calça jeans, que fica apertando, comprimindo, porque ele está saindo, ele não está guardado. E aí fica comprimindo. Então, é um desconforto muito grande para a mulher. E quais são os diferentes tipos de cirurgias íntimas femininas disponíveis, doutora? Vamos lá, tem a clitoroplastia, que é diminuir o tamanho do clitóris. A clitoropexia, que é quando a gente pega o clitóris que está um pouco mais abaixo da linha que a gente tem uma medidinha. Então, assim, quando ele está um pouquinho mais abaixo, a gente levanta ele, porque muitas vezes eu não tenho muito hipertrofia de pequenos lábios. Eu levantando ele para o local, o pequenos lábios já começa a modificar e eu tenho que tirar menos lábio. Então, clitoroplastia, clitoropexia, retirada do excesso de capuz do clitóris, porque tem mulher que tem até fimose, que tem variados graus de fimose, então a gente faz essa correção. A ninfoplastia ou cirurgia de pequenos lábios, a cirurgia de grandes lábios, que tem mulher que tem grandes lábios, flácido, principalmente quem perdeu muito peso, fica com muito tecido ali na região. Gestação também pode tirar isso? Gestação, quando a mulher quando ela ganha muito peso. Aí ela fica mais flácida. A idade também provoca que a gente perde colágeno no corpo todo. Então, acaba perdendo colágeno ali na região e fica com a vulva flácida, a vulva. Então, algumas vezes a gente precisa fazer cirurgia, outras vezes eu gosto sempre de fazer primeiro um estímulo com substâncias para ativar colágeno no local, para dar sustentação, para no segundo momento eu fazer preenchimento com produto que já tem no mercado, que saiu, já próprio para a região íntima, porque tem gente que faz uso para o corpo e usa ali na região, mas não, tem o próprio da região, ou faz a lipoenxertia, que a gente tira geralmente da região do culote, porque é uma gordura boa. A gordura, aí quando chega no consultório, doutora, eu queria tirar da barriga, mas a gordura da barriga não é tão boa para a gente colocar ali na região, eu prefiro a do culote. Então, a gente pode colocar também gordura para fazer o volume voltar, aquele volume quando está flácido. Tem a vaginoplastia, que é quando a mulher ela não tem prolapso, ela não tem queda de bexiga, ela não tem queda de reto, mas ela sente que está com a vagina alargada, então a gente pode fazer uma correção desse canal, fazendo um estreitamento do canal vaginal. A gente pode fazer também o aumento do ponto G, isso é muito controverso, mas já sabe-se na literatura que realmente tem o ponto G e tem os produtos certos para fazer o aumento do ponto G. Até mulheres que não sabem onde fica, procura e tudo, a gente faz esse aumento. Vamos fazer o seguinte, doutora, já que tem tantos procedimentos assim para mudar a qualidade de vida da mulher, deixa eu falar sobre eles depois do intervalo, que é bem rapidinho. Você de casa, continue com a gente. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre plástica vaginal. Você sabia que é possível para diferentes casos, diferentes procedimentos? E nós estamos recebendo a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra. Então, falando um pouquinho sobre todas essas situações que podem levar ali a mulher a diversos incômodos, sejam eles físicos ou também
psicológicos, né, relacionados à autoestima. Doutora, no bloco anterior a gente falou aí de inúmeras possibilidades, inúmeros procedimentos que existem. Então a gente separou ali algumas imagens para entender melhor essas possibilidades e esses casos, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente. Aí, neste caso, por exemplo, é o crescimento dos pequenos lábios. A gente vê que tem uma hipertrofia, esse provavelmente grau 3 de hipertrofia, os pequenos lábios estão se esterilizando. Vamos imaginar que isso aí tudo é vulva. Esse daí, ó, são os vamos colocar que seria a mesma paciente. São os mesmos pequenos lábios quando a mulher fica em pé. Então, onde está rosa são os grandes lábios. São os grandes lábios depilados, tá? Para poder a gente conseguir enxergar. E onde está vermelhinho, assim, em formato mais com formatinho de V, assim, todo quebradinho, esses são os pequenos lábios para fora. Então, a paciente que tem hipertrofia, esse pequeno lábio dela fica exteriorizado em diferentes graus. Graus e grossura, para ser bem clara. Ele tanto pode ficar para fora, quanto ele pode ser um lábio grosso. E quanto mais grosso, mais dor e mais incômodo essa mulher vai sentir. E aí, o que é possível fazer num caso como esse? Assim, se for o problema só com o pequeno lábio, a gente faz a correção com cirurgia de pequenos lábios, a ninfoplastia ou cirurgia de pequenos lábios, que é tentar fazer uma simetria, porque na maioria dos casos acontece uma assimetria, que é a diferença de tamanho entre um lado e outro. Então, a gente faz a laser, porque a recuperação é muito mais rápida. Então, quando ela ficar em pé, de lado, não vai ficar mais exteriorizado, e isso vai causar um melhor conforto para que ela possa andar de bicicleta, que ela possa colocar a calcinha que ela quiser, o biquíni que ela desejar, ter a relação sexual do jeito que ela quiser, sem estar inibida por conta disso, e muitas vezes algumas infecções vaginais pode ser potencializado pelo excesso. Moramos em região quente, a mulher fica com roupa ali machucando, junta a secreção e muito tecido ali grosso e grande pode provocar assim um pouco mais de dificuldade de higiene. Você falou do bloco anterior, doutora, sobre outros procedimentos, por exemplo, do estímulo de colágeno. E pontuou que existem produtos indicados para a região íntima, mas se a gente for para assimilar, é como se fosse mesmo os procedimentos que a gente faz para o rosto, para estímulo do colágeno? Só que assim, a gente vê que tem muita gente prometendo, falando, porque a gente vê Instagram, né? Profissional não médico, falando assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E a gente é curiosa, a gente dá uma olhada no que esse povo está usando. Realmente, geralmente, o que estão usando são os mesmos produtos que usa na região facial. E não tem Anvisa para isso. Anvisa, gente, é o órgão que diz assim, olha, esse produto pode ser para isso, esse produto não pode. Não é recomendado para tal fim. E o que acontece? Efeitos adversos, pode acontecer. Então, se você vai num canto e você sabe, e a gente aqui já está fazendo um alerta, que estão usando esse tipo de coisa, pergunte o que é que você está usando. Cadê? Manda mostrar a bulazinha para você, manda mostrar o nome do produto para você saber se estão usando um produto que é para o rosto na região íntima. Porque aí se você optar por isso, a responsabilidade é sua. Sem mas tem que é uma produto região certo. Altamente vascularizada, isso, tem todo ali pode dar hematoma, né? Pode dar necrose. Não é uma coisa assim que eu posso fazer a cada esquina. Um cursinho de final de semana, a pessoa vai lá e faz. Tem complicações aí que pode acontecer. Então, tem produto certo e tem tecnologia. A gente tem, hoje no mercado, radiofrequência não ablativa para a região de vulva, para fazer estímulo de colágeno. Tem o ácido hialurônico não reticulado, reticulado também, já com a quantidade certa para a estrutura química certa para a região. Tem o laser que a gente faz também.
Mas é diferente, a potência desse laser que faz na região íntima é diferente da potência do laser que faz na região facial. Então, assim, tem várias tecnologias que a gente tem para fazer estímulo de colágeno, mas isso é uma das condutas que eu gosto de fazer, porque eu não... Na minha experiência clínica, que eu já trabalho desde 2017, o que eu percebo? Que quando a paciente chega só para fazer o preenchimento, com o tempo, aquilo ali vai murchando, fica parecendo umas... Sabe aquela bochecha de bulldog velho? Fica aquele negócio grande assim, 2 bolas embaixo. Eu acho horroroso. Então, eu prefiro demorar um pouquinho mais, fazer esse estímulo para esse tecido poder receber o produto. Então, em alguns casos, primeiro você inicia protocolos de tratamento e a cirurgia ela acaba sendo a última opção. Não. Eu tô falando quando é flacidez de grandes lábios, mulher que tá com flacidez, perdeu peso, ou teve uma gravidez e ficou, por algum motivo ela tá com uma flacidez, a idade mesmo, aí o grande lábio fica, tô falando de preenchimento. Agora, quando tem hipertrofia de pequenos lábios, não tem tecnologia nenhuma que vai dar jeito. Hipertrofia somente cirurgia. Ele grande, saindo, só cirúrgico. Tem risco? Sim, todo procedimento tem risco. Tem risco de infecção, tem risco de abrir ponto, que a gente chama de deiscência de sutura. Tem risco do profissional cortar demais, porque não pode. Às vezes o paciente chega assim, eu quero tirar tudo. Não pode. A gente deixa de 1,5 a 2 centímetros, porque o pequeno lábio funciona como proteção. E com a idade, a mulher vai precisar dessa proteção. Na juventude, às vezes, ela acha que não, mas com a idade ela vai precisar. Então, tem risco, sim. São riscos, mas que podem ser ali, desde que respeitadas todas as condutas, tanto de tratamento quanto de pós-operatório, é possível manter uma tranquilidade nessa Graças tipo de a Deus, a gente, eu nunca tive nenhum caso de infecção, nem de hematoma. Por quê? Porque a maioria dos médicos, orienta muito bem o paciente. Se o paciente seguir corretamente as instruções que são dadas, porque o pós-operatório depende mais do paciente do que do médico, porque ele vai ter que fazer os cuidados que a gente orienta. Se fizer, gente, não tem erro. E não pode mentir, que às vezes o paciente mente. Já teve problema com outra cirurgia, fiz cirurgia de mama, teve um problema com o fio de sutura e não falou nada. Então tem que falar assim, eu tive problema com isso, com aquilo outro. E demanda um afastamento, doutora, das atividades? Sim, quando depende do grau da hipertrofia. Se é pouca coisa, geralmente com 1 semana eu consigo colocar essa paciente para um trabalho leve, que ela fique sentada. Se é pouca coisa. Se é um volume já grau 2 para 3, eu preciso de 15 dias para devolver ela para o trabalho. Se é um grau maior e com volume, além de tamanho, um volume, às vezes eu preciso de mais tempo, porque cada organismo, no geral, 15 dias a paciente consegue voltar para o trabalho. Mas atividade sexual, banho de piscina, banho na banheira, só após 30 dias. E, doutora, existe uma idade mínima recomendada para realizar esses procedimentos? Existe. O período da adolescência, a mulher ainda está fazendo as suas mudanças. O que a gente recomenda é que após pelo menos 2 anos do início da menstruação, porque aí já estabilizou, teoricamente já estabilizou o corpo. A gente faz uma avaliação, mas no geral, 2 anos após a data da primeira menstruação já pode proceder o procedimento. As mulheres, elas sentem bastante, se questionam bastante, a exemplo das próteses mamárias, sobre sensibilidade. Na cirurgia íntima, da região íntima, isso pode afetar a sensibilidade ou a função sexual ou não? Não, na maioria das vezes melhora em relação aos pequenos lábios. Na maioria das vezes melhora. No início, ela sente um pouquinho assim, como aquela região que está cicatrizando, fica meio dormentinho. Assim, nos 30 primeiros dias, 40 primeiros dias, mas depois, assim, até melhora a função sexual. No clitóris, quando há a complicação de pegar
nervinho, aí tem complicação. Mas se seguir a técnica atual corretamente, não perde a função do clitóris. Deus me livre, corrigir o clitóris para não ter função, aí adiantou, porque o único órgão feminino destinado realmente ao prazer é o clitóris. Aí tu mexe no clitóris e a mulher fica sem sentir nada, né? Então, graças a Deus, tem técnica cirúrgica corretíssima que a gente faz. Inclusive, poucos são os casos que precisa levar para o hospital, só quando a hipertrofia é muito grande. Na maioria das vezes eu consigo fazer no consultório. Os médicos que têm essa habilidade de trabalhar com clitóris faz no consultório, com anestesia local, e a gente consegue fazer essa redução de clitóris. Inclusive, uma redução que incomoda muito das mulheres que têm o formato de tulipa, que é quando tem a vulva aqui, e ela, quando ela fica em pé, ela percebe que como se fosse um dedo afastando o lábio. Fica aquela... Porque a maioria tem os formatos, gente. O formato Barbie é aquele que fica juntinho em cima. O formato tulipa, ele fica afastado e fica parecendo que tem um dedo assim. Então, a maioria ela quer que feche esse formatinho. Então, dá para fazer isso e reposicionar esse clitóris sem prejuízo nenhum da sensibilidade. Muito bem, quero agradecer aqui a doutora Nara por trazer esse tema aqui conosco, por nos ajudar a esclarecer um pouquinho sobre este assunto. Vamos colocar o Instagram da doutora na tela também, porque ela está sempre falando sobre este assunto e outros mais relacionados à saúde feminina. Obrigada, viu, doutora? De nada. Eu que estou sempre pronta aqui quando vocês me chamam. Agradecer a você de casa que mais uma vez esteve conosco. Sábado que vem a gente está de volta. Para você que não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, ele também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV, tá certo? Tchau, gente. Ótimo fim de semana.